Você sabe como combinar as cores? No vídeo de hoje eu vou explicar sobre as cores e falar como que a gente pode combinar as cores na decoração. Eu sou Aline Oliveira, arquiteta, e eu resolvi documentar a minha jornada dentro da profissão. Então, se tu quer acompanhar o meu dia a dia, me segue lá no Insta. E se você for novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá um like no vídeo. Bom, então, primeiro de tudo, as cores, elas são muito importantes, porque elas têm funções dentro de um ambiente, dentro de um espaço, né? As cores, elas são responsáveis para nos ajudar a criar certos ambientes com algumas emoções. E essas emoções e sensibilidades, elas estão atreladas com a sensação de conforto, desconforto, aconchego, reforçar a iluminação ou não de um ambiente. Então as cores são de extrema importância para nos ajudar nesse momento. As cores também nos ajudam a criar pontos específicos dentro do ambiente para a gente valorizar alguns aspectos ou não. E além disso, as cores também é uma coisa super pessoal de gostar ou não de uma cor. Mas, com a forma com que a gente utiliza elas, a gente pode, então, trabalhar com proporções dentro do ambiente e tem alguns pequenos truques, sim, que tu pode, então, dependendo do tipo de cor, dar a sensação de amplitude num espaço, ou então diminuir um pouco a altura do forro. Tudo isso a gente consegue, sim, trabalhar com as cores. E, além disso, também tem as sensações de cores mais frias ou cores mais quentes, que eu vou falar isso mais no decorrer do vídeo. Então, primeiro, vamos entender sobre as cores, tá? As cores, elas começam lá nas cores primárias, que é o amarelo, o vermelho e o azul. Essas são as primeiras cores que a gente tem, e todas as outras cores que compõem um círculo cromático nascem das junções dessas três primeiras. Então, depois dessas três primeiras, a gente tem as cores secundárias, que vêm da mistura entre elas. Então, misturando o vermelho com o amarelo, a gente forma o laranja. O vermelho com o azul, a gente tem toda a tonalidade roxa, que é o violeta. E o amarelo com o azul, a gente tem o verde. E a partir disso, então, daí vai surgindo várias e outras cores que estão sempre atreladas nessas três cores básicas. Com essas junções, então, a gente tem o círculo cromático. Esse círculo cromático aqui foi a Dani, minha consultora de imagem e estilo, vou deixar o Insta dela aqui, que na consultoria ela nos entrega, enfim, pra gente conseguir usar as cores nas roupas, mas aqui estou falando da decoração. Então, aqui no círculo cromático, a gente consegue identificar essas tonalidades básicas iniciais que eu comentei. E aqui a gente tem formas de combinar essas cores, tá? Então a gente consegue combinar as cores através do estilo mais monocromático, que a gente pega uma cor específica e a gente trabalha através da tonalidade, que a tonalidade vocês conseguem perceber que aqui tá mais escuro e vai adicionando o branco e tornando ela mais clara. Também tem as formações análogas, que o que é? É tu pegar uma cor vizinha a outra. Então, por exemplo, eu tenho este laranja aqui, a minha cor vizinha seria esse laranja um pouco mais escuro, ou então até mesmo o amarelo, e a cor mais vizinha seria o vermelho, por exemplo. Já a outra combinação, que também é possível a gente fazer na decoração, são a combinação complementar, que é, tu pega uma cor contra a outra. Então, seria o azul e o vermelho, por exemplo. Ou então o roxo com o amarelo, que são combinações que funcionam. E saindo um pouco das cores, nós temos o branco e o preto. E também a gente tem os cinzas, que é a mistura desses dois. Para não ficar só falando de cores de uma forma que fique muito longe, né, da parte de decoração, eu acho que é muito importante trazer isso com materiais, que a gente vai conseguir aplicar isso na arquitetura e na decoração. Então, a gente precisa compreender algumas coisas de toda essa parte técnica que eu falei aqui das cores. A gente precisa compreender que existem cores que são quentes e cores frias. Eu vou mostrar para vocês os materiais do que seria uma cor fria. A gente tem os frias, que são os azuis, né? Toda essa parte mais fria. E a gente tem os quentes. Só que toda essa parte de frio e quente também tem atrelado aos cinzas, por exemplo. Então, a gente consegue ter um cinza com uma base mais neutra, tipo esse aqui. A gente consegue ter um cinza mais quente e mais frio, por exemplo.
Junto com isso, a gente também consegue ver essa classificação entre coisas mais quentes e mais frias também em outros materiais, não propriamente na cor pura. A gente tem que pensar, por exemplo, que num ambiente a gente tem a mistura de piso, que daí provavelmente pode vir de um porcelanato, que daí a gente consegue enxergar coisas que vêm mais de materiais brutos, como concreto, pedra ou então a própria madeira. Que a madeira por si só já é um pouco mais quente de sensação. É bem comum ouvir isso, né? Um piso frio, que é o porcelanato, e um piso mais quente, que é a madeira. Só que isso não tá atrelado à cor, porque a gente tem madeira que tem tonalidade mais fria e a gente também tem madeiras com tonalidades mais quentes. Eu vou mostrar aqui pra vocês as tonalidades. E dentro das madeiras, então, a gente tem uma tonalidade que pode ser mais fria, como essa tonalidade aqui, ou então uma madeira mais quente, como essa aqui. Como eu falei anteriormente, lá na combinação das cores no círculo cromático, a gente consegue fazer isso de forma prática na arquitetura. Então pensa, por exemplo, em fazer um espaço com uma parede ou então um estofado numa cor fria, mas a gente traz o conforto para esse espaço através do piso, utilizando então uma madeira um pouco mais quente. E dessa forma a gente consegue trabalhar as cores de uma forma sutil, mas que sim dá a presença e a sensação da cor no ambiente, porque não necessariamente a cor tem que estar na parede com a pintura, né? Ou então dentro de um estofado inteiro, um sofá inteiro azul. Não, o sofá a gente pode pensar, por exemplo, que ele pode ter um fundo mais cinza, mais neutro, ou então pode ser até mesmo para o bege, que também é um neutro, mas um pouquinho mais quente, e utilizar as cores, então, em cima desse sofá, como, por exemplo, uma almofada, ou então uma manta. E na hora que a gente for escolher esses elementos da decoração, como a manta ou a almofada, a gente pode brincar, utilizando as cores análogas, que são as cores vizinhas, né? Pegar o amarelo, o laranja e o vermelho, ou então brincar também com a mesma cor, que é o monocromático, mas trabalhar com texturas diferentes. Então tu pode pegar diversas estampas na mesma cor, né? Pra tu não errar, por exemplo, eu não sei combinar a estampa, ou como que combina uma estampa com a outra. A forma de não errar de jeito nenhum é realmente pegar todos da mesma cor, né? Trabalha com a mesma cor, porque daí o que vai dar a diferença nesse ambiente é a textura. E daí não vai ficar uma briga entre cores diferentes e texturas diferentes em cima de algum espaço. Um exemplo bem contemporâneo de utilizar as cores de forma complementar é utilizando através dos materiais de concreto e a madeira. Isso é super atual nos projetos. Então, por exemplo, aqui não é exatamente um concreto, tá? Mas é só para dar essa ideia do frio, do cinza que tem no concreto e a madeira. Então, perceba que isso é uma forma de trabalhar lá com aqueles conceitos iniciais de cores complementares. E isso também está atrelado com a sensação no ambiente, que é essa coisa mais fria do concreto e o mais quentinho da madeira, tá? Só que, claro, como eu comentei, também existem madeiras mais frias, mais quentes, enfim, tudo isso é uma grande miscelânea mesmo, mas o básico sempre é no conceito do círculo cromático. Isso tá sempre presente. E sempre quando ficar na dúvida de como utilizar uma coisa ou outra, pega o círculo cromático e vê, porque ali a gente não vai errar. Então agora eu vou passar para vocês toda uma lista, né, de certos truques. Na verdade são atmosferas que as próprias cores, trabalhadas entre elas, geram no espaço. Toda essa parte de referência de cores eu peguei da Miriam Gurgel, desses 2 livros dela sobre design de interiores. Esse é especificamente de residência e esse é de uma forma geral. Aqui, neste livro aqui, ela explica bastante toda aquela parte do círculo cromático, das partes mais iniciais da cor. E aqui, nesse aqui de residência, ela fala mesmo na aplicação dos ambientes. Então, toda a minha fonte foi da Miriam. Então, se na decoração tu precisa de um ambiente com mais luminosidade, ouse dos off-whites, dos brancos, porque a partir deles vai refletir mais a iluminação desse espaço. Então, ele vai se tornar mais claro. Só que o ambiente, para ser claro, ele não precisa ser chato, monótono. Então, nesse espaço que tu vai usar mais de peças brancas, parede branca, almofadas brancas,
use e abuse de texturas diferentes desse espaço, porque é outra forma da gente utilizar e gerar sensações no ambiente. Claro que esse vídeo aqui é sobre cores, mas, né, a gente tem outros aspectos de materiais que a gente consegue aplicar dentro da decoração. Agora, como que a gente pode utilizar as cores para aumentar o espaço? Normalmente, tons mais frios, eles dão a sensação de amplitude no espaço. Outra forma também que a gente pode trabalhar as cores para gerar, então, essa sensação de espaço mais aberto, ou então de um espaço então mais largo, seria a utilização de cores mais claras. E os tons pastéis, eles ajudam nessa sensação. Um exemplo prático é no corredor a gente utilizar um piso mais claro, paredes claras e um teto claro. Dessa forma a gente vai ter uma sensação de um espaço mais largo. Já pode acontecer também ter por exemplo, um corredor que é muito comprido. E como que a gente encurta esse espaço? A gente utiliza então das paredes claras, mas a parede do fundo, o final desse corredor, a gente utiliza um tom mais escuro. Então vai dar uma sensação de encurtar o espaço. Agora, se a gente quer um ambiente mais aconchegante, mais acolhedor, a gente utiliza as cores mais quentinhas, os tons pastéis mais quentes. Outra forma também de utilizar a cor para dar essa sensação de conforto, assim, mais agradável, é, por exemplo, eu tenho um pé direito alto e eu quero trazer essa sensação de conforto para esse espaço, eu utilizo então um forro um pouco mais escuro. E daí dessa forma a gente consegue diminuir o espaço. Então também tem que ter cuidado, porque essas cores, quando são muito quentes, elas diminuem sim o espaço. Se o espaço já for pequeno, pode gerar uma sensação um pouco claustrofóbica. Agora, se tu quer gerar um espaço mais estimulante, a gente consegue fazer isso através das cores primárias. E além disso, também trazer toda a tonalidade mais vibrante para esse espaço. Uma aplicação clássica de cores mais vibrantes é em quarto infantil, por exemplo. A gente pode trazer essas cores primárias na decoração. Só que agora, claro, tu não vai querer ter um quarto super estimulante para uma criança, né, de uma forma negativa. Então, a gente pega essas cores primárias e a gente aplica nesse espaço para fazer o uso da estimulação, mas como é que a gente controla isso? Com a tonalidade. A gente traz com tons mais pastéis. E daí, através disso, a gente tem a estimulação através das cores, mas a gente consegue equilibrar para não se tornar uma coisa muito vibrante, através da tonalidade. Então, além da cor, a gente também tem essas outras formas de conseguir equilibrar o uso delas na decoração de um espaço. Já para criar um ambiente mais calmo e relaxante, a gente pode utilizar os tons mais neutros e fazer a composição desse espaço através de uma parte mais monocromática. Então, por exemplo, utilizar um azul. Então a gente pode pintar as paredes num tom de azul, utilizar um estofado, uma poltrona num azul um pouco mais escuro e ir brincando com essas tonalidades dentro do ambiente. Apesar de ter todas essas estratégias que eu falei aqui, não existe uma regra fixa. Então, se liberta realmente, utiliza as cores, ouse nos espaços. Eu acredito que quando a gente queira fazer um ambiente muito, ficar com medo de ousar aqui, ousar ali, coloca a cor, testa. Então, testa em coisas que não tem um custo muito elevado. Por exemplo, eu quero testar a cor, não vai comprar um sofá amarelão, entendeu? Pra ver se vai funcionar. Não, né? Vamos ter também um pouco de coerência. Nesse tipo de aspecto de que tem um custo muito grande num espaço, a gente pode sim ir e optar pelo clássico, pelo que já funciona, independente do espaço, e usar nas cores naquilo que a gente consegue comprar de uma forma mais acessível, como tapete, almofada, por mais que tapetes alguns são bem caros, mas né, enfim, almofadas, mantas, ou então a própria tinta na parede, que daí é uma forma mais tranquila, por mais que tenha mais mão de obra, mas é mais tranquilo de mudar do que um móvel, por exemplo. Me conta aqui embaixo nos comentários quais são as suas principais dúvidas na hora de combinar as cores.